Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz a todos os amados irmãos. Vamos dar início, ao nosso culto de quarta-feira. Aqueles que estão aqui presentes, Deus abençoe a todos poderosamente em nome do Senhor Jesus. E aqueles que estão nas suas casas, nos assistindo, Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe o seu lar em nome de Jesus. Amém, meus amados? Vamos dar início, então. Vamos orar? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor, pedir a Deus que venha falar aos nossos corações, nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Vamos pedir a Deus que venha agir com poder e graça sobre nós, sobre nossos lares, e que a palavra dele venha falar aos nossos corações, venha falar às nossas vidas, com poder e graça, em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, queremos te agradecer pela vida de cada amado irmão aqui presente. Pai amado, quero te louvar, Pai amado, Pai querido, por cada amado irmão que está em sua casa, em seu lar, participando conosco desse culto abençoado. Pai amado, Pai querido, toma a vida de cada um em tuas mãos. Visita cada lar, Pai, visita cada família com poder e graça em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, seja conosco, ó Deus amado, nessa noite. Fale ao nosso coração. Pai amado, Pai querido, que esse culto venha chegar como essência agradável diante de Ti. Meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por aqueles que estão fazendo aniversário, pela vida da nossa amada irmã Terezinha, que Deus abençoe ela poderosamente em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu lhe peço também, ó Pai amado, Pai santo, por aqueles, ó Pai amado, que estão no leito de UTI, ó Pai, ou estão enfermos. Meu Pai, meu Deus, eu clamo ao Senhor por essas vidas, Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu peço perdão por nossas falhas, nossas transgressões, que a Tua misericórdia, Pai amado, venha inundar nossas vidas, que a Tua graça venha superabundar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu te louvo e te exalto por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados? Poder sentar. Queridos amados irmãos, quero que os amados irmãos abram em Mateus capítulo 22, versículo 29. Mateus 22, 29. Vamos estar meditando nesse versículo. Quando os irmãos vão procurando, queremos falar um pouco sobre o texto. Aqui os saduceus estão questionando a Jesus, perguntando a Jesus. E nesse momento da pergunta, eles falam sobre uma mulher viúva que perdeu o seu esposo. E aí foi falando, e o irmão desse homem assumiu ela e foi assumindo até que todos morreram e a mulher morreu. Quem fica com ela, ali no céu? E eles questionando a Jesus, questionando ao Senhor Jesus. E Jesus fala esse versículo aqui para eles. Porque antes vamos falar o versículo, vamos meditar no versículo, amado, depois nós vamos entrar mais profundo nesse texto. Mateus 22, 29. Diz a palavra do Senhor assim, meus amados. Então Jesus lhes esclareceu: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Disse Jesus. Jesus lhes esclareceu: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Querido Deus, querido Pai, a Tua palavra, e que ela vai de encontro a cada coração nessa noite. Fale, ó Pai amado, e faz o que apraz o Senhor. É o que nós clamamos e pedimos, que Teu amado Espírito Santo toque cada coração, move em cada coração com poder e graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Aí nós vemos os saduceus questionando a Jesus, perguntando a Jesus, e os saduceus, eles não criam na ressurreição, eles não criam na eternidade e eles não criam nos anjos. Os saduceus eram um grupo político de sacerdotes e eles não criam nem nos anjos, nem na ressurreição e nem na eternidade. Então,
eles estavam questionando Jesus para tentar pegar ele nessa situação. Diferente dos fariseus, eles discordavam dos fariseus disso. Havia um atrito entre os fariseus e os saduceus por causa dessa situação, que eles não criam na ressurreição, não criam na eternidade e não criam nos anjos. Então havia um confronto ali, um desentendimento entre os fariseus e os saduceus. E aqui quem questiona Jesus, quem pergunta a Jesus é os saduceus, porque não criam. E nós vemos aqui Jesus respondendo bem claro a eles algo que mais atual do que nunca hoje, nos dias de hoje. Vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Hoje, infelizmente, muitas pessoas confessam a Jesus, falam que são cristãos, mas não conhecem o Deus das Escrituras. Não conhecem o Deus da palavra. Porque eles não conhecem a palavra. Nós vamos falar um pouco sobre isso, a importância de nós conhecermos as Escrituras, a importância de nós conhecermos o poder de Deus. Para nós já entrarmos nesse texto, vamos falar, o primeiro ponto que Jesus fala aqui, é sobre o que, amados? Olha, vocês não conhecem as Escrituras. Quantas pessoas nos dias de hoje não conhecem as Escrituras? Não têm entendimento, não têm conhecimento das Escrituras. Uma, porque não leem, não se dedicam à leitura. Outras, porque não estão atentos. Vamos dar um exemplo, algo que na minha infância e adolescência e juventude era algo que o cristão desejava e praticava, era estar continuamente nas escolas dominicais aprendendo a palavra de Deus. Muitos hoje não dão valor mais à escola dominical, não dão valor mais a conhecer, a estudar as Escrituras, a estudar a palavra de Deus, a compreender a palavra de Deus. Não dão mais não fazem mais questão, não buscam mais esse conhecimento. E é um perigo. Porque se nós não conhecemos as Escrituras, se nós conhecemos a palavra, como nós podemos desfrutar daquilo que a palavra tem para nossas vidas? E nós vemos muitas pessoas que estão entrando em pânico, vemos muitas pessoas que estão desesperadas, porque ouvem movimentos, ouvem palavras aí fora e entram em pânico porque não conhecem a verdadeira palavra. Não conhecem as Escrituras. Não buscam entendimento, não buscam compreensão das Escrituras. É algo que eu e você temos que entender aqui agora, como igreja do Senhor, a importância de nós estarmos o que, amados? Meditando e buscando conhecimento na palavra de Deus. E o mais importante que nós temos que ter em nossas vidas é buscar orientação, buscar direção aonde nós congregamos, aonde nós estamos. E muitas pessoas hoje, amadas, estão perdidas, muitas pessoas hoje estão pecando, errando, falhando, por falta de conhecimento. Há muitas pessoas que estão perdidas hoje no mundo porque não conhecem as Escrituras. Entenda bem, meu amado, minha amada irmã. As Escrituras nos dá a direção, como nós devemos andar, como nós devemos agir, como é ser um discípulo de Cristo. As Escrituras nos orientam nisso, as Escrituras nos levam a essa compreensão, mas muitos, como vão saber se não leem? Como vão saber se não buscam? Como vão saber se não vão atrás de conhecimento da palavra de Deus? Não se dedica à prática da leitura, da meditação. Há muitas pessoas, amados irmãos, nessa situação. E nessa situação estão passando por aflições, passando por lutas por não conhecer as Escrituras. Efésios 6,17, olha o que diz a palavra do Senhor, Efésios 6,17.
Vamos falar alguns pontos importantes da palavra de Deus e nós vamos entender aqui o quanto é importante nós, cristãos, conhecermos a palavra do Senhor, as Escrituras, para que não pequemos e não erremos e não deixamos de praticar aquilo que era a vontade de Deus, do desejo de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17, diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só, amados irmãos, é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pastor, o que quer dizer isso? Vamos dar um exemplo? Jesus, quando foi tentado, como ele combateu a Satanás? Como ele combateu o diabo? Com a palavra. O que ele disse? Está escrito. Está escrito. Jesus confrontou Satanás, venceu Satanás pela palavra. Isso nos leva ao quê, amados irmãos, nós aqui hoje? Se o inimigo se levanta contra nós, se o inimigo se levanta contra nossas vidas, lançando palavras de mentira, lançando palavras de acusação, nós temos que usar o quê, amado? As Escrituras. As Escrituras. É interessante, né, amado, nós vemos isso. Jesus usa a palavra para confrontar Satanás, e nós também, amados, nesse mundo que nós vivemos, jaz do maligno, nós temos que estar o quê? Aparelhados, preparados. E nós só podemos ficar preparados o quê? Através da palavra, das Escrituras, conhecendo as Escrituras. Para quando vir alguma situação, nós possamos fazer o quê, amados? Lutar, combater as heresias, combater os ataques do inimigo através das Escrituras. Mas muitas pessoas, por não conhecer as Escrituras, muitas pessoas, por não buscarem entendimento nas Escrituras, não buscarem compreensão nas Escrituras, preguiça de ler as Escrituras, elas ficam fragilizadas, sem nenhuma arma de ataque, sem nenhuma arma para enfrentar o inimigo, e sofrem as consequências dessa negligência da leitura e da dedicação à palavra de Deus. Nós vemos em vários lugares, em várias igrejas, nós olhamos e vemos mensagens, a nossa igreja ali, com o pastor Cristiano, a nossa congregação aqui, todo dia tem uma mensagem, tem uma explicação, tem um versículo, mas infelizmente, poucas pessoas leem. Não tem ânimo nem de ler aquele versículo, um versículo só e o comentário daquele versículo. Às vezes coloca um amém, às vezes coloca glória a Deus, mas nem sabe o que está escrito. E isso é triste. Porque a pessoa que não conhece a palavra de Deus, ela fica fragilizada, ela fica vulnerável aos ataques do inimigo. Então, o primeiro ponto, amados irmãos, para que eu e você tenhamos uma vida de discípulos do Senhor, uma vida que não tenha brecha para ter ataque do inimigo, dê brecha para que o inimigo ataque, é o que, amados? Conhecer as Escrituras. Outro ponto importante que nós vemos, o que a Escritura faz, amados, quando nós começamos a ler as Escrituras? Quando nós começamos a alimentar das Escrituras, o que a palavra faz? Ela nos leva à verdade. Não é isso? Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como eu posso me santificar? Como eu posso conhecer a verdade? Através da palavra. A palavra do Senhor é a verdade.
Ah, uma pessoa falou isso. A palavra diz isso? Não, então eu fico com a palavra. Estão entendendo, amados irmãos, a seriedade de nós termos dedicação à leitura da palavra de Deus, a estudarmos a palavra de Deus, a dedicarmos a meditar na palavra de Deus? Eu queria fazer uma pergunta e você fale ao seu coração. Qual foi a última vez que você, mesmo não ir na igreja por causa da pandemia, por causa das normas, né, da cidade que você congrega, perdão, da cidade que você mora, ou do estado que você mora, quantas vezes você assistiu o culto da sua igreja? Quantas vezes você dedicou ali, ó, esse momento aqui é para eu ouvir a palavra de Deus na minha igreja? Participar do culto da minha igreja. E qualquer dúvida que eu tiver, eu vou depois falar com meu amado pastor. Mas infelizmente, amados irmãos, nós dedicamos a tudo. Dedicamos a nossa vida à leitura de livros seculares, dedicamos a nossa vida em livros cristãos e não dedicamos a leitura da palavra de Deus. Meu amado, a primeira coisa, o primeiro foco do cristão tem que ser o que, amados? A palavra. A palavra de Deus. Antes mesmo de, eu quero livro de pastor tal, livro de irmão tal. Não, eu quero ler a palavra de Deus. Não adianta conhecer milhares de livros cristãos, milhares de livros de autoajuda, milhares de livros, se eu não conheço a palavra de Deus. É ela que vai me dar a direção, é ela que vai me dar conhecimento para aquilo que eu estou fazendo, se é certo ou errado, aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que me aproxima do Senhor e aquilo que não me aproxima de Deus. Então nós vemos aqui, amados irmãos, tão profunda essa palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É algo que eu e você devemos ter no nosso coração, é essa certeza. A palavra do Senhor é a verdade. Amém? Outro ponto interessante, amados irmãos, que nós devemos, textos conhecidos, que nós conhecemos há muito tempo, só que às vezes cai ao nosso esquecimento e não levamos mais a sério, por tanto ler ou por tanto ouvir, já não levamos tão a sério mais, mas está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 2 Timóteo 3,16, olha o que diz a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, essa palavra aqui, amados, ela é inspirada por Deus. É a palavra de Deus. É algo que eu e você hoje, nesse momento, aqui agora, temos que entender e compreender. Essa Bíblia, as Escrituras, é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E é algo que eu e você agora temos que compreender e entender. E essa palavra, ela nos ensina. Ela nos ensina. Vamos dar um exemplo? Quando eu estou orando, Senhor, me mostra como eu devo andar. Você está ali meditando a palavra fala com você. A palavra fala ao seu coração. E aí você pede, Deus, me orienta, me direciona conforme a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela me ilumina e me dá a direção. Ela me ensina a como lidar com o Senhor e a como lidar com meus irmãos. A palavra do Senhor me ensina a ter um relacionamento horizontal
e o relacionamento vertical. Ela me ensina a lidar com situações, com lutas, com problemas. Ela me dá esse ensinamento. É a palavra. Mas muitas vezes, por causa de preguiça ou por falta de interesse, não sei como uma pessoa não tem interesse em ler a palavra de Deus, porque devia ser a primeira coisa. Por falta de interesse, por falta de busca, ela não medita na palavra de Deus. Como ela quer aprender? Como ela quer que Deus a ensine? Como ela quer que o Espírito Santo a direcione? Se ela não lê e medita na palavra de Deus. Nesse mesmo versículo, fala que essa palavra, ela repreende, ela serve para repreender, para mostrar para nós aquilo que nós estamos fazendo de errado. Práticas que nós fazemos no nosso lar, na igreja ou aonde estivermos, que não condiz com a palavra de Deus, não condiz com um cristão. Então essa palavra, ela nos repreende, essas escrituras nos repreende e nos mostra como devemos agir e aquilo que nós estamos fazendo de errado. Ela repreende, você está errado nisso. A sua atitude não condiz com a atitude de um cristão. Quem falou? A palavra de Deus. Não foi o pastor, não foi o professor de escola dominical, mas foi a palavra de Deus. Quando eu uso a palavra de Deus, não tem como a pessoa ficar chateada, magoada comigo, porque não é eu, não é a pessoa, não é o professor, é a palavra de Deus. É Deus falando com a pessoa, através da sua palavra. E muitos ficam magoados com o pastor, ou magoados com o professor de escola dominical, ou magoados com o irmão que está dando a aula, ou ministrando a palavra, ficam chateados, mas esquecem que não é ele. A palavra é de Deus. Está entendendo, amados irmãos? A palavra não é do homem, a palavra é de Deus. Como eu estou falando isso, irmão? É aqueles que seguem a palavra de Deus, é os homens de Deus que falam da palavra de Deus, não coisas de conhecimento deles, mas da palavra. Então a palavra, ela nos repreende, ela nos mostra o que nós estamos fazendo de errado. Para a correção, a palavra agora, ela nos repreende, mas também nos mostra como devemos agir. Amém? Vamos dar um exemplo. Ela nos mostra que nós somos um mau empregado, ou um mau patrão, ou um mau pai, mau esposo. Ela nos repreende, você está errado nisso, nisso, nisso e nisso. Mas ela não só te acusa, ela te dá a direção que você deve tomar agora. Ela não só repreende, mas agora faz a correção. Para você ser um bom funcionário, seja assim. Não faça para o homem, mas faça para Deus. Para ser um bom patrão, olha que a palavra diz, não faça para o homem, mas faça para Deus. Para ser um marido, um bom esposo, um bom pai, né? Não ire o seu filho, um bom esposo. Ama seu esposo como Cristo amou a igreja. A palavra do Senhor te repreende, mas também te dá a direção. Ele te dá a correção e fala, faça isso. Faça isso. Tome essa atitude. A palavra de Deus não te deixa perdido. Amém? A palavra de Deus ela não te deixa perdido. Muitas pessoas, às vezes, não estou falando agora da palavra de Deus ou de cristão, estou falando normal. Às vezes ela te repreende, mas ela não te dá a direção que deve seguir. A palavra de Deus não. Ela te repreende, mostra aonde você está errado, e agora ela te direciona pelo caminho que você deve trilhar.
A atitude que você deve ter. Estão entendendo, amados? Olha a importância, olha tão profunda é a palavra, mas muitas vezes não fazemos isso. Muitas vezes não praticamos isso. Para a instrução na justiça. Ela vai te orientar, ela vai te dar instrução para aquilo que é justo, para a justiça de Deus. Amém, amados? Olha o que a palavra faz quando nós dedicamos a palavra. Quando nós buscamos a palavra. Quando nós pedimos direção de Deus através da palavra. Muitas pessoas ficam esperando o anjo descer e falar com ela. Muitas pessoas ficam esperando o sobrenatural acontecer para Deus falar. Amado, Deus deixou a sua palavra. Ela entregou a nós. Para que eu e você pudéssemos ler essa palavra e através dessa palavra Deus falar conosco. Mas muitas vezes não temos esse ânimo, esse desejo de ler essa palavra. Meu amado irmão, quantas pessoas estão padecendo e nas suas casas a palavra de Deus está ali aberta e eles não dedicam nem 1 minuto, nem 2 minutos, nem 10 minutos à leitura. Lembram da palavra de Deus, lembram da Bíblia só quando vai para o culto. E hoje nem isso, porque agora tem o celular, tem um aplicativo de Bíblia, né? Nem isso mais ele faz. Ele tem um celular mesmo, qualquer coisa esquecer a Bíblia, ele já tem um celular e lê pelo celular. Amados irmãos, quantas pessoas não dedicam mais à leitura da palavra? Nós vemos aqui Deus... A leitura, hoje não tem mais essa prática. Olha o texto que fala sobre isso, Tiago. Tiago 1:22. Olha o que diz Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. 1:22. Olha só, amados. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Olha só, amados. Não adianta não adianta eu ouvir a palavra e não praticar. Eu conhecer a palavra e não praticar. Não tem como. Então eu preciso conhecer a palavra e, além de conhecer, praticá-la. Ter essa atitude, agora eu vou praticar o que a palavra me diz, o que o Senhor me diz através de sua palavra. E muitas vezes não temos esse desejo, essa vontade de estar dedicando a palavra, meditando na palavra de Deus. Nós muitas vezes não dedicamos a leitura da palavra de Deus e não praticamos a palavra de Deus. Quando lemos, não colocamos em prática. É interessante que às vezes nós ouvimos as pessoas, aquilo que elas nos dizem, colocamos mais em prática aquilo que as pessoas nos dizem do que aquilo que a palavra nos diz. É interessante isso. Deus fala contigo através da palavra, num culto, numa escola bíblica dominical, através de um professor, através do pastor, através do irmão. Deus fala contigo e você não pratica essa atitude, porque foi o Espírito Santo que falou ao seu coração através da palavra de Deus. Você não pratica, você não dedica. Mas, se uma pessoa fala para você algo, você dedica a fazer aquilo, dedica a praticar aquilo, crendo que vai acontecer algo. Enquanto a palavra te dá uma orientação e você não pratica. Você não faz. Você não dedica. Você não medita. Então, por isso que Jesus aqui, quando está dizendo aos saduceus, aqui é porque eles não criam na ressurreição, não criam nos anjos, não criam na eternidade, por falta de conhecer as Escrituras, de conhecer verdadeiramente as Escrituras. E muitos de nós hoje
padecemos, muitos estão sofrendo, muitos estão escravos, porque não conhecem as Escrituras. Estão enganados, estão sendo orientados erradamente, porque não conhecem as Escrituras. Outro ponto importante que Jesus fala aqui para os saduceus, e esse vai ser um pouco mais breve, mas fala sobre o poder. O texto fala assim: então Jesus lhes esclareceu: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Outro ponto importante, que eu e você temos que ter isso no nosso coração, é que todo poder pertence ao Senhor. Todo poder pertence ao Senhor. E muitas pessoas não têm essa convicção no coração. Nós vemos aí várias palavras, né? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E muitos cristãos apavorados, de vez de crer no poder de Deus, não. Creem nas palavras das pessoas. E nós, como cristãos, temos que ter essa convicção no nosso coração. Todo poder está nas mãos do Senhor. E em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19, fala assim, olha o que diz, 28, 18, Mateus 28, 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha o que de 28, 18, olha o que diz. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, amado irmão, amada irmã, nós que somos cristãos, nós temos que ter essa certeza que toda autoridade foi dada ao Senhor Jesus. E que Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder. Olha o que diz Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que a palavra está dizendo? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que está dizendo para nós, amados? Vocês fortalecem sabendo que Deus tem todo o poder. É o poder de Deus que manifesta em suas vidas através do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Olha tanto que é profundo. Olha só tanto que é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus que habita em nós manifesta o poder de Deus em nossas vidas. E muitas pessoas estão vivendo uma vida de temor, de pavor, creem mais nas circunstâncias do mundo, nos ataques do inimigo, do que no poder de Deus que habita e opera nela, através do Espírito Santo de Deus. Olha só, amados irmãos, eu acho interessante quando aqueles 7 rapazes pegam o endemoniado e falam para ele: sai em nome do Deus de Paulo. E aquele homem endemoniado, aquele endemoniado fala assim: bem, Paulo eu conheço, o Deus de Paulo também conheço, mas quem são vocês? E deu um ataque naqueles homens. É a mesma coisa, amados irmãos, por quê? Paulo tinha, o poder de Paulo vinha de quem? De Deus. O Espírito Santo que habita em Paulo, o Espírito Santo que estava em Paulo, aquele Espírito Santo que tem o poder de Deus, que manifesta através do Espírito Santo, o poder de Deus se manifesta nas pessoas. O inimigo sabia, ali ele é Paulo, e eu sei o Deus que ele serve, e eu sei o poder que manifesta nele. E assim somos nós, amados irmãos, hoje. Assim somos nós, cristãos. Nós temos que ter essa certeza no coração. Se nós somos servos do Senhor, se nós somos tementes ao Senhor, se somos discípulos de Cristo, aceitamos Jesus como o único Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo habita em nós
E através do Espírito Santo, o poder de Deus é manifestado em nossas vidas. Mas muitas pessoas estão temerosas porque não conhecem a palavra e não conhecem o poder de Deus. Dão mais valor ao poder do inimigo do que do poder de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 João 4:4. 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia, glória a Deus. Olha só, amados irmãos, muito maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Está entendendo aqui, meu amado, minha amada irmã? Olha a profundidade dessa palavra. Deus está falando para nós, ó, vocês venceram o mundo, vocês têm vencido o mundo. Porque nós somos de Deus. Aquele que é de Deus, ele tem vencido o mundo. Porque maior é que está conosco do que está no mundo. Amém? Maior é o que está conosco do que está no mundo. Aleluia. Muito maior. Daniel poderia estar sentindo sozinho na cova dos leões, mas muito maior é o que estava com ele, com o rei. Não é, meus amados? Eliseu e o jovem moço cercado pelo exército inimigo, mas maior é o que está com ele do que está no mundo. O exército celestial cercando aquele exército humano. Um povo escravo, um povo aprisionado, sai do Egito. O exército egípcio vai ao encontro para destruir, para matar. Mas maior é o que estavam com eles do que com o exército egípcio, o faraó. E é isso que nós temos em nosso coração. Maior é o que está em nós do que no mundo. E eu tenho que crer nesse poder que se manifesta em minha vida. Aleluia. Davi, Elias, com gigantes. Se nós for falarmos aqui, vários homens de Deus, a armadura, tudo, a armadura dele era o Senhor. Pedro, preso, Deus o liberta. Paulo, acontece um naufrágio, e Deus fala assim, nenhum dos que estiverem com você será perdido, e todos escaparam, porque o poder de Deus se manifesta em nós, amados irmãos. E é isso que nós temos que ter em nosso coração, e é essa convicção que nós temos que ter, essa certeza que temos que ter. Olha o que diz 1 Timóteo 1,17. 1 Timóteo 1,17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Aleluia. É o nosso Deus. Invisível, imortal, todo-poderoso, o grande Deus, todo poder. Interessante que em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, fala sobre isso, sobre esse poder que opera em nós e que pode se levantar tudo contra nós, mas nunca vai nos afastar desse amor tremendo, desse poder maravilhoso de Deus. Olha o que diz Romanos 8, 38 e 39. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar de Deus. Nada pode nos separar do seu amor. Nada, amados. Nada. E nós temos que crer nesse poder que manifesta em nós, manifesta na amada igreja, no corpo de Cristo, que é o Espírito Santo de Deus que transmite esse poder de Deus.
Mas muitas pessoas não estão crendo mais nesse poder. Creem mais em várias coisas, mas não crê no poder de Deus. E a palavra está nos dizendo. Todos esses textos que eu estou lendo aqui, amados, são textos bíblicos. Palavra de Deus, que nos mostra que Deus é todo poderoso, que todo poder é do Senhor. Olha só, amados. Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Romanos 1:20. Meu amado, basta nós olharmos para a natureza, basta nós olharmos para esse universo e saber, é um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Esse Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, opera em nós. E o que nós devemos temer, amados? Mas muitas pessoas dão mais valor à palavra de homens do que à palavra de Deus. Dão mais valor ao poder do inimigo do que ao poder de Deus. E é algo perigoso. Porque quem opera em você, meu amado, minha amada irmã, é o Espírito Santo de Deus. E talvez você possa falar assim, pastor, mas pessoa... Não, quando você está em pecado é diferente. Aí as consequências, o inimigo aproveita e vem as consequências. Mas se a pessoa está condizente com a palavra de Deus, está obedecendo a palavra de Deus, por isso que eu falei da palavra de Deus primeiro, das Escrituras. Se ele busca nas Escrituras conhecimento, entendimento, direção, aceita a repreensão, aceita a correção e pratica a justiça, não tem como o inimigo tocá-lo. Não tem. Pode ser o que for. O comandante, o grau, o qual os outros falam aí, não tem. Porque maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Maior é aquele que habita em nós, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, que opera em nós, do que o mundo. Para nós encerrarmos, o último versículo que eu gosto muito, que está em Apocalipse 1:8. Apocalipse 1:8. Nós cantamos, né? Ó Alfa, Ômega, Cristo, ó vem. Um hino antigo, né? Que nós cantávamos bastante, hoje não tanto, mas nós vemos aí, esse hino falou tanto ao coração de tantas gerações, falou ao meu coração, na época da minha conversão. Hoje passou de um mês, a pessoa já muda as músicas, né? Mas tinha esse hino, e esse texto aqui de Apocalipse, capítulo 1, reflete bem o que nós estamos falando sobre o poder de Deus. Olha o que diz a palavra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia! Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o início e o fim. Todas as coisas foram criadas por Ele, todas as coisas foram formadas por Ele. E nada existe se não for por Ele. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. O Todo-Poderoso. E esse Senhor Todo-Poderoso opera em nós. E o poder que está derramado em nós, e às vezes não cremos nesse poder, não temos convicção desse poder. E se nós entendemos aqui, para nós concluirmos, irmos para a conclusão, é algo assim que vai afetando. Eu não conheço a palavra, e eu não conhecendo a palavra, eu não conheço o Deus da palavra. E eu não conhecendo o Deus da palavra, eu não conheço a grandeza e o poder de Deus. Eu não conheço. Eu vejo falar, eu ouço as pessoas falarem, o pastor falar, o irmão falar, o evangelista falar.
mas eu não conheço. Por quê? Porque eu não medito, eu não leio, eu não busco na palavra, eu não busco direção na palavra, eu não tento compreender as Escrituras, eu não me dedico à leitura das Escrituras, eu não oro a Deus pedindo para que o Senhor fale comigo através da sua palavra. Eu não oro. Eu oro porque Deus fale comigo, mas Senhor, fale comigo através da tua palavra. Seria o certo. Eu leio a palavra, eu medito na palavra e oro. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer falar comigo nessa palavra? E eu leio, releio de novo. O que o Senhor tem para mim nessa palavra? Muitas pessoas não conhecem o privilégio que têm. Muitas pessoas estão sofrendo com o oásis à frente, porque não meditam nas Escrituras. E não meditando nas Escrituras não conhecem o poder de Deus. Não conhecem a grandeza de Deus. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, porque não dedicam a palavra, e não dedicam a meditação da palavra, e não sabem o tamanho do poder de Deus. Muitas pessoas estão sendo enganadas, muitas pessoas estão sendo enganadas, ludibriadas, quase não saiu, né? Ludibriadas pelo inimigo, por não conhecer as Escrituras. Erreis não conhecendo as Escrituras. E muitas pessoas estão sofrendo, sendo enganadas, sofrendo pelas situações do mundo, por não conhecerem as Escrituras e não conhecerem o poder de Deus. Vivendo uma vida de engano e de erro. E nós como cristãos, temos o dever de falar a verdade e o dever de conhecer a verdade. E a verdade, palavra de Deus. Amém? Conhecereis a verdade vos libertará. Que nós possamos praticar, meditar, ler, orar, dedicar a palavra de Deus. Crer no que a palavra de Deus nos diz e saber o que opera em nós é o poder de Deus. Amém? Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Vamos ficar de pé? Vamos orar para que a igreja se levante e dedique-se à leitura da palavra. Dedique-se. É até assim meio estranho, né? Pastor, mas falar para a igreja dedicar a palavra, a leitura? Sim, meu amado. Infelizmente, há muitas vidas que só pegam a Bíblia para ler ou nem pegam, né? Só quando vêm para o culto. E é um erro. E nós devemos ter essa atitude de praticar a leitura da palavra. Praticar, dedicar a leitura e a meditação da palavra. E saber que Deus é todo-poderoso. Vamos orar para que a igreja do Senhor venha cada dia mais e mais buscar conhecimento do Senhor, seguir a palavra do Senhor e crer no seu maravilhoso poder, crer no Deus todo-poderoso. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, estamos encerrando mais um culto a Deus e eu quero te agradecer por esse momento, por essa noite. Eu quero te louvar por cada vida aqui presente, em nome de Jesus. Quero te louvar por cada vida que nos assistiu, ó Pai, online. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. E aqueles que ainda vão assistir, ó Pai, pelo YouTube, que o Senhor venha falar ao coração de cada um poderosamente. Meu Deus, que nós venhamos estar atentos e desejosos de buscar no Senhor, buscar conhecimento do Senhor, conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus. E que cada coração venha ser gerado desejo de buscar na Tua palavra conhecimento do Senhor e conhecer a Sua grandeza
e conhecer o Deus Todo-Poderoso da palavra. E saber que o que habita em nós é muito maior do que habita o mundo. E sermos orientados a fazer a Tua vontade através da Tua palavra. Sermos orientados através da Tua palavra, Pai, movidos pelo Espírito Santo, a sermos verdadeiramente discípulos do Senhor, seguindo a Sua vontade, o seu desejo, sabendo a vontade de Deus através da Tua palavra. Meu Deus, fala ao nosso coração, fala às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Vamos orar para encerrarmos. Só aviso, domingo seremos a ceia do Senhor, amém? Celebraremos a ceia do Senhor. Aquele que não puder estar conosco, presente, vamos ter um drive-thru. A pessoa vem na porta da igreja, estaremos celebrando a ceia ali na porta. Drive-thru, vem a pessoa, celebra a ceia e vai para o seu lar, nós estaremos ali fora, em nome do Senhor Jesus, para todos participarem da ceia do Senhor. Então venha, meu amado, domingo agora, às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. 9 horas da manhã será a ceia drive-thru aqui na porta da igreja. Traga seu filho, sua filha, as crianças, né? Tragam as crianças. A faixa etária, né, amor? Já sabem, né? As crianças, os filhos das crianças, os pais tragam seus filhos em nome do Senhor Jesus. Vai ter uma surpresinha para eles, amém? Vai ser um drive-thru mesmo, celebrou a ceia, todo mundo para o seu lar, mas venha participar conosco em nome do Senhor Jesus. Culto à noite, às 18 horas na igreja, presencial e online. Se vocês puderem estar conosco, venha. Estamos todos organizados aqui, aleluia, tudo bem organizadinho para que não tenha nenhum contato em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Para domingo, o clamor da madrugada, amém? E sexta-feira, às 19 horas, estaremos orando aqui na igreja. Quem não puder estar conosco na igreja, sexta-feira, às 19 horas. Quem não puder estar conosco na igreja, isso, 19 às 20 horas. Quem não puder estar conosco, venha, fique no seu lar, mas participe conosco da oração em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar então, orar pelos enfermos, para que Deus venha curar, restabelecer. Minha amada irmã Terezinha, Deus te abençoe, parabéns, que as bênçãos do Senhor venham ser derramadas sobre sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por essa noite, eu quero te louvar pela vida dos meus amados irmãos. E eu lhe peço, Pai amado, Pai querido, pelo resto dessa semana, que o Senhor venha abençoar poderosamente a cada vida. E cada um, ó Pai, venha buscar mais e mais conhecimento do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu lhe peço também, Pai amado, Pai querido, por aqueles que estão passando por enfermidades, por essa terrível pandemia ou outras doenças, ó Pai amado, que nós conhecemos e sabemos. Meu Deus e meu Pai, visita cada lar, cada leito de hospital, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, nós cremos no Teu poder, cremos no Teu agir, ó Pai. Cremos no agir de Deus, cremos no agir do Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha estar manifestando o Teu poder, a Tua graça sobre essas amadas vidas. Visita cada um com poder, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor abençoe e guarde os Teus filhos. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre Teus filhos e tenha misericórdia dos Teus filhos. Que o Senhor levante o Teu rosto e dê a paz aos Teus filhos. Meu Deus e meu Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe a vida dos amados irmãos, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Tenha um resto de semana abençoado no Senhor. Fique com Deus.